Sobrenatural, capítulo 2, lançado em 2013, é o quarto filme da linha cronológica da saga Sobrenatural, e nossa história começa com Renée, a esposa de Josh, dando um depoimento para a polícia sobre o assassinato da nossa querida Elise Reiner. Como toda aquela confusão que aconteceu na casa do Josh e da Renée, eles acabam se mudando temporariamente para a casa da Rowena, a mãe do Josh, até as coisas se acalmarem. Mas como nós já sabemos que essa família não tem sossego, a Renée começa a notar algumas atividades estranhas na casa. Ela então discute com seu marido, falando que essas coisas ruins estão acontecendo novamente. E estranhamente, ele parece não se importar muito não, e pede para ela esquecer isso e que eles precisam recomeçar a viver normalmente de novo. Enquanto isso, o Speck e o Tucker decidem fazer uma investigação particular na casa de Elise. Eles acabam entrando em um local que parece um tipo de sala especial, aonde eu particularmente acho que é onde ela fazia as sessões dela. A gente vê vários artefatos místicos e vemos algumas máscaras, livros e até aquela máscara de gás que ela usou no filme anterior. E eu gostei dessa sala meio bizarra, tipo dava para os caras se aprofundarem mais nesse universo do lado mais místico, seria muito bom. Na casa da Rowena, onde a mesma desperta de um cochilo que estava tendo, e vemos que ela deixou a TV ligada e que estava passando um filme de terror na TV. Galera, já pensou nisso? Você está em um filme de terror assistindo outro filme de terror, que doido. E então Rowena acaba dando um passeio pela casa. E é legal, cara, essa cena, porque mostra como o James Wan consegue criar uma ambientação boa e sombria ao mesmo tempo, que tem movimentos de câmera que conseguem causar uma imersão muito boa em quem está assistindo. Então Rowena vai para o quarto dos seus netos, aonde Dalton está dormindo, e avisa para ela que tem alguém atrás dela, e ela fica meio com o pé atrás e começa a andar pela casa, acendendo as luzes. Meu, que cena tensa, mas muito boa de verdade. Ela vê de relance uma mulher de vestido branco passando para um dos lados da casa. Ela vai atrás dessa mulher, mas não encontra ninguém, e quem aparece de surpresa é o Josh, que fala para ela que é só uma impressão que ela teve, que não há ninguém ali. E não adianta tentar nos enganar, Josh, nós já sabemos a verdade. Dalton, no outro dia, conversa com a mãe e diz que viu o pai dele conversando sozinho, que tem algo muito estranho acontecendo com o pai dele. Rowena acaba procurando o Speck e o Tucker para contar que algo muito de errado está acontecendo na casa dela, e que com certeza alguma presença maligna que eles enfrentaram antes não foi totalmente derrotada, e que ela está certa que realmente há um espírito assombrando eles. Os rapazes então têm a ideia de chamar o Carl, um velho amigo da Elise que a ajudou em casos paranormais no passado. E o legal desse personagem é que ele demonstra algumas habilidades especiais também, não como a Elise, mas algum certo tipo de habilidade ele tem. Eles têm a ideia de tentar contatar o espírito da Elise para conseguir alguma ajuda. Eles têm uma resposta do outro lado, e esse espírito, que não é a Elise, usa os dados do Carl para formar o nome do hospital onde a Rowena trabalhou há muito tempo atrás. E então eles decidem ir nesse hospital juntos, que está abandonado, para investigarem mais. E durante esse rolê meio doido, eles acabam chegando em uma parte onde a Rowena trabalhou, na UTI. E ela se lembra que naquela área existia um paciente chamado Parker Crane, e algum tempo atrás tinha tentado cortar o próprio membro. Isso mesmo, galera, que coisa doida, isso é sério, exatamente o que você está pensando. Eles acabam andando mais pelo hospital, até que acham o endereço do Parker Crane e decidem irem nesse local, e eu sinceramente não teria coragem. Eles então conseguem mais um contato com o mundo dos espíritos e descobrem que quando o Parker Crane era criança, a mãe dele o tratava como uma garota, mano. Tipo, a mãe dele queria que ele fosse uma menina de qualquer jeito, e isso acabou ferrando a cabeça do menino, o que resultou no aparecimento da noiva de preto. Acontece que Parker Crane, quando ficou adulto, se tornou um serial killer e costumava sequestrar suas vítimas. E antes de matá-las, ele se vestia de noiva de preto. E é por isso, meus amigos, que depois de morto, o espírito de Parker Crane, vestida de noiva de preto, começa a assombrar o Josh quando criança, porque como o Josh é um viajante astral e sai do próprio corpo e vai para o mundo espiritual, o espírito de Parker Crane iria aproveitar a hora do corpo do Josh ficar vazio para então ele possuí-lo. E é por isso que o espírito de Parker, a noiva de preto, odeia tanto a Elise, porque ela o impediu de possuir o corpo do Josh quando ele era criança. E sabendo de tudo isso, o pessoal vai até a casa da Rowena para impedir o Parker,
que está no corpo do Josh, de matar a família. Carl é o primeiro a ser nocauteado, Speck e Tucker logo em seguida. Carl entra no mundo dos espíritos e consegue achar o espírito do Josh e o da Elise. E no mundo espiritual, eles conseguem achar o espírito infantil de Parker, que ajuda eles a descobrirem o verdadeiro mal que sempre esteve por trás disso, a Michelle Crane. Eles conseguem derrotá-la no mundo dos espíritos, libertando o Josh do espírito da noiva de preto, assim libertando a família. Pessoal, uma coisa que eu achei interessante e que estava na narrativa da história é que o corpo do Josh, quando estava possuído pelo espírito de Parker, ficou sofrendo danos como se estivesse aos poucos se deteriorando. E há uma fala do espírito da Michelle Crane, a mãe de Parker Crane, que diz que a alma morta do Parker estava matando a alma viva do Josh e afetando o corpo físico dele. E que se ele quisesse ficar com o corpo sem sofrer esses danos, ele tinha que matar toda a família. Mas o meu pensamento é que mesmo se o Parker matasse a família do Josh, ele não resolveria esse problema do corpo se deteriorando, porque justamente a alma dele não estava viva. E eu acho que nesse universo essas entidades podem até conseguir roubar os corpos dos viajantes astrais, mas pela alma dessas entidades estarem mortas, já causariam um dano progressivo ao corpo da pessoa, o que resultaria na morte progressiva do corpo físico. Mas é claro, isso é só uma teoria minha. Comente aqui embaixo o que vocês acham. Eu curti esse filme por ele ir mais na linha investigativa, já que no primeiro filme o diretor se preocupou em criar a obra e apresentar esse universo, e nesse filme ele não precisou se ocupar muito com isso, o que o ajudou em ir mais para uma linha diferente, sendo mais investigativa. E peço que deixem um like no vídeo se gostarem, se cuidem e até o próximo vídeo.